Olá, amigos da Rádio Vibe Mundial, tudo bem com você? Como você está? Espero que você esteja bem aí no seu trabalho, no seu carro, em casa, viu? Estamos aqui nas ondas da Vibe Mundial 95.7 FM. Então hoje nós vamos falar sobre um tema aqui, que é um tema interessante e que pode nos ajudar bastante a compreender essas questões, né? Principalmente nos momentos de crise que a gente vivencia, né? Quantas crises nós aqui como sociedade brasileira já passamos, né? Eu uma vez brincando com um amigo meu, eu disse assim, olha, se um europeu passasse pelas crises que o brasileiro passa, certamente já teriam surtado, né? Pela quantidade de crises que a gente passa aqui internamente. Mas nós vamos falar sobre esses momentos de crise e o que nós precisamos fazer, que é ir para o nosso coração. E eu vou explicar tudo isso, como funciona, tá bom? E se você não me segue ainda nas redes sociais, no YouTube eu estou como Leonardo Alves 574 e no Instagram, leoalves_las. Então vamos lá. Esses dias eu estava conversando com um cliente, né, meu, e ele me falando sobre essas questões da crise que está acontecendo, conflitos globais, o quanto que isso nos afeta, o quanto que a empresa dele já começa a ser impactada pelo preço, né? Preço de transporte marítimo que está nas alturas, né? A gente não faz nem ideia da quantidade de impactos que um cenário como esse que está acontecendo a nível global pode gerar. No entanto, falávamos sobre um vídeo que ele tinha assistido, que ele também me mandou, um orador ali, um youtuber, que vende seus cursos, vende seus livros e tá tudo certo, tá, pessoal? Vender os seus cursos, vender os seus livros, acho que todo mundo precisa ganhar seu dinheiro, honestamente, merece, né? Só que o tema que me chamou bastante a atenção, o tema e a narrativa desse orador, desse YouTube, era um tema absolutamente apocalíptico, né? E quando, em determinado momento do vídeo, a pessoa dizia assim, puxa, mas se você então quer instruções para esse momento, assine aqui o meu curso. Né? Eu achei aquilo, eu falei assim, puxa vida, ok, todo mundo utiliza inúmeras matérias, inúmeras estratégias de marketing e de vendas justamente para promover o seu negócio, mas veja só, essa estratégia de você semear o desequilíbrio para você vender a solução, ela está bastante manjada, né? E eu fico observando a quantidade de pessoas, palestrantes, né? YouTubers, que você vai consumindo esses conteúdos e se você não toma cuidado, você começa a entrar num parafuso vertiginoso, descendente, né? Numa descida da tua energia psíquica, que quando você vê, você já está com a energia lá embaixo, ficou doente, né? E a coisa nem chegou a você ainda. Percebe? O que nós estamos vivendo no nosso planeta é muito sério, mas não é diferente de nada daquilo que sempre aconteceu, ok? Então, assim, veja só, qual foi o momento da história que nós não quiser, nós aqui, humanos, né? Nós deixamos de querer invadir o espaço do outro. Qual foi o momento da história que nós deixamos, que nós não nos importamos com a perspectiva de fronteiras? Qual foi o momento onde a raiva não prevaleceu ao invés do entendimento? Qual foi o momento? Então, qual o motivo de desespero? Percebe? Qual é o motivo de desespero da sociedade, sendo que aquilo que nós estamos vivendo hoje
né? Seres humanos explodindo outros seres humanos. Eu não estou aqui defendendo nenhum lado nem outro, né? Porque na hora que você vai estudando, né? No momento que você começa a estudar política, geopolítica, né? Aspectos da diplomacia entre países, você começa a ver que nem sempre o mocinho é o mocinho e nem sempre o vilão é o vilão. E muitas vezes o vilão é mocinho é mocinho e vilão, e do outro lado é mocinho e vilão também, né? Então, veja só, por qual motivo? Porque existe uma sombra que nós precisamos compreender dentro dessa característica. Ou seja, se você, através dos assuntos, né, que permeiam a perspectiva dos desafios que existem aqui nesse plano, nós estamos aqui para, apesar de tudo, seguir em frente, apesar de tudo, você manter a conexão com o seu coração, ok? E quando puder, ajudar aquele que está ao seu redor, ao seu lado, né? Então veja só, diante essa perspectiva, o que nós vamos observar bem? Hoje existe sempre que acontecem situações de tragédia, de situações delicadíssimas, geralmente essas informações, elas são ventiladas na sociedade e parece que a sociedade ela se interessa por aquilo que é estrambólico, né? Nem sei se essa palavra existe, mas se não existir, né? Me perdoe aqui uma licença poética a respeito da palavra, mas assim, o ser humano ele se interessa por isso, sabe por quê? Porque o ser humano ele tem uma significativa dificuldade de compreender a sua sombra, quais são os aspectos dentro de si que precisam ser curados. Então, o ser humano se interessa por questões delicadíssimas. O ser humano se interessa por inúmeras situações. Então, diante a isso, nós precisamos assim olhar com muita atenção, porque nós precisamos curar esse nosso desejo de ter, né, de ver algumas coisas acontecer, né? Veja só, quantas pessoas, não só a indústria, né, a indústria que se alimenta de guerra, deseja que uma guerra aconteça, quanto também muitas pessoas desejam que isso aconteça. E isso fica na energética do planeta. Parece que existe uma torcida, percebe? Para que isso aconteça. Uma torcida de um lado, uma torcida de outro, né? Então, veja só, diante a tudo isso, quando em momentos de crise nós precisamos ir para um coração, para o nosso coração. E eu vou te explicar como é isso. Sabe por quê? Porque hoje nós temos muitas pessoas que se aproveitam da fragilidade humana para vender o seu curso, a sua consultoria e tantas outras situações. Eu sempre achei isso abominável, absolutamente abominável. E repudio veementemente essa atitude. Por qual motivo? E olha aqui, a minha carreira profissional antes de trabalhar com terapias foi especificamente na área de vendas. E sempre me incomodou muito quando eu era pressionado por gerentes, supervisores, a forçar uma venda. Porque eu acredito que se a pessoa ela está convencida daquilo que ela deseja fazer, eu posso ser um facilitador para que ela chegue a comprar um curso, por exemplo, que eu vendia, mas não forçar uma pessoa a comprar, entende? Porque a decisão precisa ser da pessoa, ok? E dentro desse processo que nós vivenciamos, né? Ou seja, eu vendo o Apocalipse, né? Vamos dizer assim, né? Tem muitos desses cursos na internet. Você vende um cenário extremamente delicado, você vende um Apocalipse e fala assim, olha, se você quiser saber, assina aqui meu curso. Todo mundo pode vender, todo mundo pode comprar, mas
como você está fazendo isso, percebe? Ou seja, você, no momento que a pessoa ela quer construir mais vulnerabilidade na sociedade para dizer que é você que tem a solução, veja só, hoje nós não precisamos mais de grandes lideranças, ok? Porque o caminho não é mais das grandes lideranças e das grandes multidões. O caminho é para dentro. O caminho é para dentro do seu coração, para que você vá para dentro do seu coração, se acalme e consiga perceber aquilo que a sua intuição está fazendo. Porque em momentos de crise, nós passamos em 2020, eu não posso falar aqui porque existem questões relacionadas ao YouTube que seria barrado, mas veja só, em 2020 nós passamos por uma crise sanitária que abalou o planeta. Quantas pessoas ficaram objetivamente doentes, psicologicamente doentes, por conta do medo? Não ficaram doentes pela a patologia que estava na sociedade. Não, ficou doente pelo medo. Percebe? Eu bem sei, eu trabalho com a área das terapias, ou seja, foi um Deus nos acuda. Foi um Deus nos acuda para todo mundo da área da saúde, né? Seja nos hospitais, seja em clínicas, em consultórios, todo mundo que trabalhava na área da saúde, seja a saúde física ou a saúde psíquica, né? Emocional, todo mundo trabalhou muito. Porque o ser humano estava absolutamente com medo. Agora eu pergunto a vocês: deixou de existir aquela, aquela doença com o número 19? Deixou de existir? Não, não deixou. E muitas pessoas continuam sendo vitimadas por conta dessas doenças, inclusive de outras. Percebe? Então, diante a isso, olha, eu quero que você preste atenção agora, tá? Nesse recado. Quando todo mundo está olhando para um determinado lado, pode ter certeza que existe uma manipulação ali. Uma manipulação social. E se você está assistindo esse vídeo, se você ficou aqui até agora, seguramente é porque você quer entender um pouquinho mais a respeito disso. Senão você não estaria na mesma sintonia energética que eu estou. Certamente você está tentando entender um pouquinho mais sobre isso, né? Porque eu quero que você fique aqui, eu gostaria que você ficasse aqui me assistindo se você estiver na sintonia, na minha sintonia. Se você estiver em outra, tá tudo bem, tá? Você pode, inclusive, desligar e seguir em frente. Ou assistir outra coisa, não tem problema. Agora, se você está nessa sintonia aqui que eu estou emanando, é a sintonia de você se libertar desses mandos e desmandos e manipulações diversas, seja daqueles que querem te vender alguma coisa, seja daqueles que querem te manipular ou manipular uma sociedade. Porque a partir do momento que o povo começa a despertar a sua luz, começa a acordar para essa quantidade de manipulação. Sem contar, veja, quantidade de manipulação, sem contar de cursos e workshops que mistura, por exemplo, é uma mistura de workshop de liderança com culto cristão. Veja só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? A partir do momento que se você quiser se espiritualizar, é um processo que você pode sim ir numa igreja, num templo, onde quer que seja, mas há um lugar especializado para isso. Se você quiser alguém para crescer sua carreira, procura um lugar especializado para isso. Existem escolas, existem faculdades com cursos excepcionais. Agora, quando você vê uma mistura das duas coisas, como se fosse assim, olha, você leva um combo, tá? Eu vou aqui falar de liderança, eu vou falar de Jesus, você leva o combo dos dois aqui, portanto.
Que ponto chegamos? Que ponto chegamos, né? E veja só, e é absolutamente lotado. E quando você vai ver objetivamente, e veja só, eu falo objetivamente porque eu já trabalhei, eu comecei a trabalhar em uma empresa que vendia um curso de liderança. Não vou citar nomes aqui, ok? Vendia um curso de liderança. E aí, quando estava nessa empresa, comecei a fazer a faculdade de psicologia. Quando eu comecei a estudar e comecei a observar que o que se vendia nesse curso não ajudava as pessoas, na verdade, fazia um processo de inflar o ego para você ficar com o ego inflado até um determinado ponto, depois isso volta ao normal. Não existiu um desenvolvimento e um deslocamento evolutivo na psique. Existiu um avanço onde o ego ele era inflado e isso dura alguns meses. E aí depois, quando a pessoa, a chama, né, da pessoa tinha voltado ao normal, aí você vendia uma reciclagem. E eu trabalhava vendendo isso. E depois, quando eu comecei a entender o que isso significa, eu não conseguia mais vender. Porque aquilo já não ressoava comigo. Percebe? Então, veja só, em momentos de crise, em momentos de situações diversas, né? E olha que nós, brasileiros, né? É, nós temos, nós temos uma capacidade de resiliência muito grande. Porque o que nós somos, e o povo brasileiro até de uma maneira assim, ah, de uma maneira muito, é, é, talvez, muitas vezes até um pouco ingênua, se deixa levar por alguns discursos muito bem pautados no marketing. Veja só, estou querendo vender alguma coisa aqui para você? Não. E mesmo assim, se eu tiver um dia alguma coisa para vender para você, eu vou falar assim, olha, é isso daqui, tá? Isso daqui, ó, não tem nada a ver com associar a imagem ou alguma coisa, ou seja, eu vou falar do produto, eu não vou querer te vender uma ilusão, ok? Porque a partir do momento que você que a criatura ela faz isso, ela pode ficar muito rica, né? Mas mesmo assim, se ficar muito rica, e o único ponto de, que essas pessoas se baseiam é na proporcionalidade da riqueza, né? Então, olha quanto eu ganhei, olha o carro que eu ando, olha a roupa que eu visto. Então, se evolução é ser rico, olha, eu posso ter, eu falo isso com muita propriedade, tá? Já conheci muitas pessoas muito ricos e que só tinha dinheiro. Quando eu falo só tem dinheiro, porque o dinheiro é o mínimo. Entende? Ou seja, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o recurso monetário ele não é importante. Ele é importante sim para que você traga dignidade. Agora, a partir do momento que o ser humano ele olha apenas para o dinheiro e apenas para a questão material, veja só, o que nós vivemos aqui é muito perene, é muito rápido, é muito é, é, fugaz. E aquilo que nós conquistamos aqui, especificamente de questões materiais, de bens materiais, não é aquilo que objetivamente nos faz crescer. Eu não estou ventilando aqui ou vendendo, fazendo uma apologia à pobreza, ok? Mas eu estou dizendo que a partir do momento que a, a manutenção apenas de uma perspectiva do quanto que você pode ganhar, o quanto que você tem sucesso se você tiver dinheiro, quanto que nós estamos copiando a versão enlatada norte-americana que por conta do seu protestantismo, né,
a, a base da cultura americana é formada por essa estrutura protestante que diz que você será abençoado se você tiver dinheiro. E se você não tiver dinheiro, certamente você está fazendo alguma coisa de errado. Ok? Será que nós estamos copiando esse enlatado? E é isso que dá certo? Você me responde aí, se é isso que dá certo. Se for, vai na fé. Mas vai ter uma hora que você vai precisar se responsabilizar por isso. Porque o que realmente traz paz no seu coração é esta conexão que existe com você com você mesmo. Você não precisa de ninguém para fazer isso. Isso você faz sozinho, tá? O desenvolvimento pessoal, energético e espiritual é igual senha de banco, tá? É pessoal e intransferível. Ok? Não dá para você transferir para o outro. Não dá para você responsabilizar para o outro. Não é um final de semana que vai mudar a sua vida. Certamente não vai. Quantas pessoas eu já vi que faz um curso de final de semana, sai de lá assim, ó, né? E agora tem uma moda que as pessoas ficam gritando, né? E balançando os braços, porque aquilo faz entrar na energia. Eu olho aquilo e falo assim. E os funcionários das empresas, né? Precisam fazer isso agora, tá? Se o seu, se o seu, o seu patrão, né? Fez um curso como esse e ele quiser levar essa metodologia para a empresa, certamente ele vai querer que todos balancem os braços gritando como aborígenes. Como se isso fosse mudar alguma coisa, né? Então, veja só. O processo aqui é justamente para que nós possamos olhar para dentro. Você não precisa mais seguir uma multidão, né? Lembre disso, olha, quando todos estão olhando para um lado, existe seguramente uma manipulação ali. Então, quando todo mundo está olhando para um determinado lugar, né? Quando eu falo de aspecto social, ok? Seguramente existe algum tipo de manipulação. Então, desconfie na hora que todo mundo estiver olhando. Quando uma coisa parece que é consenso. Desconfie. Existem muitas coisas que eu não poderia falar aqui, né? Não dá para falar aqui. Mas desconfie. Porque a busca pelo seu desenvolvimento é um processo que você vai fazer com você. Logo, se você escuta uma notícia delicada no seu dia a dia, tente fazer um processo de falar assim, olha, deixa eu me afastar dessa notícia. Isso daqui não é ficar alienado ou alienada em relação aos aspectos da vida, mas é compreender que aquela notícia vai baixar sua vibração. Mantenha-se conectada com seu coração. Vá para o coração, medite e entregue no seu coração, porque na hora que você entrega para o seu coração, ou seja, você olha para tudo isso e faz assim, olha, eu preciso olhar para essa perspectiva e compreender que se eu ficar aqui nessa preocupação, eu não vou dar o meu melhor no meu trabalho. Eu vou ocupar a minha cabeça com um monte de situações e notícias e estratégias que objetivamente não vai servir para nada. Se nós temos um desafio, o desafio precisa ser enfrentado. E se você passa por uma situação delicada, né? Joga aqui para o seu coração, ok? Jogar para o seu coração é meditar, orar e entregar essa situação, fazer uma mentalização para você entregar isso para o seu coração. No momento que você faz isso, você se conecta com a espiritualidade e ela vai te ajudar. Tá bom? Deixo esse recado, espero que abra um pouquinho a sua mente. Tá? Olha, um grande abraço, programa Deus e Cura, todas as segundas-feiras às 10h30. Um grande abraço.